Amém. Estamos firmes. Eliana, quer compartilhar algo? Não, mas no final a gente encerra e compartilha, Nós né? oramos, né, com a igreja hoje. Aham. Hoje nós vamos Pra... fazer uma oração, né, Eliana? Uhum, Então, a gente tem falado tanta coisa esses dias, né, Eliana? uhum, E às vezes a gente desce um pouquinho na profundidade aí daquilo que Deus tem, né, trago. E muitas vezes não conseguimos também, né, passar na integralidade, né, da palavra. Mas o nosso desejo é que todos possam, né, conhecer essas verdades que têm sido, né, anunciadas, que elas já estão nas Escrituras, né? O Pai apenas, né, ele tem nos dado discernimento, né, uma clareza de visão, e isso é muito importante. É o que nos dá a paz, eu volto a dizer, né, que nos dá esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa serenidade que a gente está querendo passar para vocês com muita sinceridade. Esse amor assim, a Deus é uma realidade no nosso coração, né? É um amor muito grande que nós temos pelo Pai, a certeza, a convicção que Ele está sempre conosco. Então eu queria reafirmar tudo isso agora com a igreja, né? Com os irmãos em amém. Cristo, com aqueles que creem em Deus, que têm a fé. E eu sempre anuncio, Deus ele quer se fazer conhecido, né? E logo lá em Deuteronômio ele já fala que ele se deixa achar por aqueles que o buscam. E eu falo sempre, a gente tem que conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, a sua fidelidade. E o mais importante é o conhecimento de Deus, sempre vai ser. Não é a busca pela prosperidade, né, que você quer, né, quer alcançar pela vida terrena. Não são os princípios que você busca de sabedoria para você ter uma vida melhor aqui, ou que na verdade eu vejo com os olhos tristes, que é uma infelicidade. É uma prática de muitos, a maioria, na verdade, que estão sob o domínio desse espírito do engano, esse espírito terreno, né, como assim dizer, e está contrário às verdades bíblicas. Há uma inversão aí nessa busca, né? Não é uma busca por Deus, é por aquilo que Deus possa fazer, né? Jeremias, lá no capítulo 9, nos versos 23 e 24, ele já fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então a nossa total, vamos falar assim, o total desconhecimento de Deus, na verdade, ele não faz te ver o Deus, né, correto que ele é. Ele não faz te ver o Deus leal que ele é. Ele não faz te ver um Deus justo. Então, o Jeremias, ele está falando aí, né, o que o Senhor diz. Em que eu tenho que me gloriar? Em compreender e conhecer o Senhor, né? E há muitos que caminham, em sua maioria, infelizmente, independentes de Deus. Ontem eu falei um pouquinho do rei Acabe, que ele já tinha todas as suas decisões, não consultou a Deus, né, inicialmente. E as pessoas que caminham independente de Deus, elas estão vivendo o engano, a mentira, e tem um versículo que fala que leva à morte. Onde está esse versículo? Eu peguei duas traduções, Provérbios 14, 12. Está escrito assim numa tradução, que fala assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Ou tem uma tradução que fala: há caminhos que para o homem parecem certos. Outra tradução fala: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao final conduzem à morte. Ou seja, para o humano, as opções podem ser certas, mas não são caminhos de vida, né? É isso que ele está dizendo. E eu aprendi também na palavra, tem muitas referências, mas eu escolhi uma hoje, que está em 1 Pedro, no capítulo 4, os versos 16 ao 19.
Ali tem uma referência que mostra que o pai disciplina seu povo, o povo cristão, o povo dele que eu estou falando agora. Aquele povo que não o obedece, não segue seus ensinamentos. E olha o que está escrito ali, 1 Pedro 4, 16 ao 19. Contudo, se sofre como cristão, olha que lindo, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Você está achando que Deus vai lá no ímpio? Ele está falando com o cristão. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha, se começa primeiro conosco, como que vai ser com aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí ele continua falando, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? A palavra está dizendo aqui da dificuldade de ser salvo para o justo. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha que coisa linda, né? Eu li hoje uma referência, né, agora há pouco, que ele serve como um acontecimento na palavra de Deus, em Daniel, no capítulo 11, que descreve ali uma grande perseguição ao povo de Deus, né? Tem vários acontecimentos ali de um conflito entre os reis do norte e do sul. Eu não vou tecer ao momento histórico, não vou relatar isso, mas eu quero citar alguns versículos dessa passagem, iniciando pelo versículo 32, que Daniel discorre assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Olha aqui, tem uma tradução que fala assim, ó: por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. O que você aprende aqui? Daniel está descrevendo aqui uma época em que muitos judeus eles foram seduzidos por promessas agradáveis e se corromperam pelos governantes. Se corromperam. E no verso 30, ele fala assim: soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus que abandonaram a sua religião. Há um abandono aqui, né? Daqueles que professavam a fé em Deus. Mas os judeus que conheciam a Deus, que estavam ali firmemente por experiência própria, eles resistiram com firmeza. Eles escolheram, em tempos de perseguição ali, o sofrimento e até a morte, alguns encontraram, do que fazer concessões àquele governo corrupto que estava constituído ali. E mesmo em meio à contínua perseguição, eles foram capacitados por Deus a instruir muitos outros na Escritura. Eles não se negaram a anunciar o Evangelho. Ali está escrito isso no verso 33, eu queria ler ele também. Está escrito assim, ó: mestres sábios aconselharão o povo, olha aqui, mas por algum tempo serão mortos à espada, ou no fogo, ou serão mandados para fora do país, como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens, né? Olha a perseguição, mas eles não deixaram de aconselhar. E no conhecimento de Deus, que é o que finaliza o verso 32, eles resistiram firmes, não foram seduzidos ao que do momento? A apostasia e ao pecado, né? Então é o remanescente que fica, aqueles que estão firmes. Não é o sofrimento, não é a luta, não é a perseguição que vai tirar de você o seu conhecimento de Deus, de quem é Deus. E quando há verdade, problema... pode até aproximar, né, Sônia? Verdade, quando é uma escolha. Acho muito importante isso, porque a palavra fala que nada vai nos separar do amor de Deus. É verdade. Né? E às vezes uma luta, se eu decidir, ela vai me aproximar, porque eu vou buscar por orientação, por força, por mudar a minha forma de ver as circunstâncias, né? Então tudo isso é muito importante, né?
E eu vejo assim, quando há problemas, né, dificuldades, a maior busca do Senhor, o que você acabou de falar aí? É a pergunta que eu ia fazer, tá vendo? Eu desejo conhecê-lo mais quando eu estou em meio às aflições. A firmeza de propósito? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Os problemas, os sofrimentos, eles nos atingem às vezes sem avisar. E pode abalar, sim, a nossa fé. Como eu vi um exemplo de um pastor que ele disse, como um carro pequeno que está atravessando uma ponte, no meio de uma ventania, de um vento forte, sacolejando, o que a pessoa tem que se certificar? Que ela está com as duas mãos ao volante, né? Vai valer alguma coisa, né? Às vezes vai ficar com o volante na mão, né? Mas o que ele está dizendo? Agarre-se. Agarre-se. O que significa a mão ao volante? Agarre-se à fé em Deus. É a hora de você se agarrar à fé. Não é hora de você abandonar a fé. As provações nos fazem acordar. É o que a gente falou ontem, né? Acorda. Acorda. Para quê? Para você resistir com firmeza, com propósito, no que você crê, na sua fé. E não pelo que você está vendo aí anunciar. E eu vou dizer uma coisa para você, é perigoso isso que você está vendo, porque você está vendo tanta coisa, tanta falácia. E eu vou dizer uma coisa para você, que ontem a gente pôde, né, ministrar um pouco mais. São enganos. O espírito, né, do mal, o mentiroso, ele está no mundo, o mundo jaz no maligno. O espírito do engano, o que ele faz? Ele está aí para enganar as pessoas. E você vai nesse vento de conversa e a gente brincou ontem, né? Você é opiniudo, você dá as suas opiniões. Você não tem convicções, né? E o Salmo 9, 10, ele reafirma o que a gente está falando aqui hoje. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha que coisa linda, né? Você conhece o nome dele? Se você conhece, você confia nele. Mas o discernimento que a gente tem tido nos mostra que, infelizmente, a sedução de saber mais e mais sobre o problema, né? O que você está pesquisando aí desse vírus aí? Você já estudou tanto, você já virou um cientista, né? Você já achou a vacina? Você já sabe o tratamento? Você sabe como se proteger? É tanta coisa, né? Você sabe qual a máscara que é eficiente? Né? O que você sabe? Misericórdia, gente. Vocês falam tanta coisa. Deixa para quem estuda, deixa para quem está lá no esforço. E eu vou dizer uma coisa para você. Agora, o que a gente precisa? O que o discernimento me traz? Essa sedução, sabe? Esse desejo que as pessoas têm, que fica aí, eu quero saber mais, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Ela te tira o desejo de saber mais sobre Deus. E você se embrenha no problema, no conflito, na luta. E fica claro aí que a sua fé está diminuindo. Porque cada vez que você estuda, ai meu Deus, o vírus é isso. Ai, isso, aquilo outro. Você vai ficando tão assustado. Cadê sua fé? Cadê o Deus que você conhece? Ela foi embora. Sua fé está ops, né? Tinha um cara que brincava, e o salário ó, né? Vocês lembram e muitas vezes, né, Sônia? E muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Vezes, e maioria, até né, mesmo isso. E mesmo quando eu busco o conhecimento, eu preciso, uma frase que eu tenho falado a cada live, né? Levar sobre o crivo de Deus, né? Porque para a gente justamente sair desses enganos, né? Não permanecer no engano. Porque o diabo ele não é ladrão. A Bíblia fala que ele veio roubar. E Hebreus 11, ele é um versículo muito sério, esse versículo 6, que ele fala assim, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. É impossível. Tem uma tradução que fala, né? Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Tá aí de novo. Qual que é a sua recompensa em conhecer a Deus? Olha aí, a confiança. Então, sem fé, filho, uso um termo muito que as pessoas, né, falam, Deus não atende desespero. Ele atende fé. Mesmo em meio, né, à luta, à dificuldade. Mas a hora é agora, acordar para essa realidade de que Deus existe, da proximidade de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus, de que Deus de fato nos auxilia, que nós estamos sempre com Ele está presente, e são verdades as Escrituras. É uma palavra que vai gerar em você o ânimo, a fé que você precisa. Ele disse lá em Oséias 6:3, né? Eu vou
vou falar resumidamente, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Eu insisto de novo nessa palavra, irmãos, precisamos nos aproximar dele, porque por ele e para ele, né, são todas as coisas. Sônia, pode falar, Eliana. Sabe uma coisa que eu vejo? Em muitas circunstâncias, as pessoas falam assim, não, agora só Deus, né? E a gente precisa aprender a buscar a Deus, mesmo quando é possível a gente fazer alguma coisa, né? Sim, Tem pessoas que falam assim, nossa, agora só Deus para me ajudar, já fiz de tudo, né? Já fiz de tudo. Ou então algumas pessoas falam assim, não, a minha fé já acabou, agora é só Deus, né? É até contraditório essa posição, mas o que eu vejo, né? Por que a gente não faz ao contrário? Mesmo se eu posso fazer algo, não saturar tudo aquilo que eu posso fazer para buscar a Deus. Isso é um relacionamento. Mesmo eu podendo fazer, pedir a aprovação de Deus, pedir para que Ele esteja comigo, eu tenho certeza que a gente evitaria muitas dores, né? Nas nossas escolhas. Se a gente consultasse Deus, não é nem consultar, chamasse Ele para a nossa vida diária. Bem falando você, né? Que insistir em buscar a Deus. E só não quando não tem mais recurso, né? Isso. E quando não tem mais recurso, como nós vimos até mesmo nesse vírus, as pessoas ainda continuam buscando, né? Fazer alguma coisa. Às vezes nem assim consegue ainda se aproximar de Deus, né? E a gente, de uma forma, né, Eliana, atrevidamente, o que a gente faz quando a gente se embrenha aí nos problemas, né? E a gente vai, consulta daqui, consulta dali, é um desgaste, né? Nós nos tornamos, né, senhores de nós mesmos, né? A gente não ouve mais, a gente não escuta mais. E essa distância que vai se acontecendo, né, de Deus, das verdades de Deus, ela se chama apostasia. Ela se chama, né, a falta de amor, na verdade. Eu vejo assim, interessante como eles explicam. Deus me dá uma clareza de entendimento quando ele fala assim, olha, eles mesmos estão falando com a própria boca, né, o inverso do que deveria ser. Porque eles falam assim, é muito difícil um cientista, né, porque ele quer comprovações, né, que tem que ser comprovações que não sejam negadas, né, que sejam reais, do aquilo que é a busca, né, da pesquisa. E eles falam que é muito difícil um cientista crer em Deus, né? Eles dizem isso. E eu falo assim, já falando desta maneira, ele já está dizendo, né, que Deus está acima da ciência, né? Ele nem percebe como que eles estão falando, usando as expressões, né? E para mim, no meu entendimento, né, eu vejo aí já a exaltação, a glorificação, porque Deus ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica. E Deus se deixa conhecer. E tem um versículo que eu amo muito. Bom. Um versículo que eu amo muito, que está em Eclesiastes 3, se não me engano, é o 11, que fala que Deus, ele não deixa a gente compreender tudo, não. Por que ele não deixa? Porque eu não tenho essa capacidade. Nós não conseguimos. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho uma busca tão incessante, e Deus começou a me revelar algo. Eu comentei com a Eliana ontem, em profundidade. Eu falei, eu estou mergulhando nas águas profundas com Ele. E vou dizer a minha limitação para vocês, aonde que foi. Quando Ele começou a me revelar o ser humano, que Ele começou a me revelar as intenções, essas estruturas sociais que estão no mundo, institucionais, né, de governo, Ele começou a me revelar. E eu, na minha humanidade, né, na minha pequena, né, humanidade, eu comecei a ficar apavorada. Eu olhei e falei, Deus, como que o Senhor consegue ver tudo isso e fica maravilhoso do jeito que o Senhor é, perfeito, né? Está me incomodando isso que o Senhor está revelando dos seres humanos, está me incomodando essas estruturas como o Senhor está me mostrando. Me dê graça agora, né? E para você ver a nossa limitação, onde
quando uma vez eu ministrei, né, a gente estudou bastante, eu particularmente estudei sobre a vida de Moisés, de Abraão, esses homens de Deus. E eu olho ali, quando eu vejo aquele momento que Moisés fere a pedra, né, ao invés de ordená-la para que ela liberasse a água, como foi dito por Deus, a instrução, ele vai e fere, e não fere uma vez, né, ele fere 2 vezes. Aí no Salmo fala que Moisés, quando ele fez isso, ele agiu irrefletidamente, ele perdeu a reflexão. O que leva um homem de Deus, né? Eu costumo brincar do calibre de Moisés, né? Agir sem refletir, porque a Bíblia fala que o povo levou a isso, né? Ele olhou para o povo e ele perdeu total controle, né, da sua vida espiritual. Ali, ele teve uma caída espiritual. E eu vejo assim, como nós humanos, né, nós somos tão fracos. Por isso que aquele versículo que eu li no início para vocês, ele é uma realidade. Lá em 1 Pedro, quando ele fala: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Agora você está entendendo por que é difícil? Porque você pode até buscar o bem, você pode até ter práticas boas, mas quando você olha para o outro que não faz bem, quando você olha para a corrupção que está no mundo, para a maldade, como que você fica, né? Olha que bom, a irmã pôs aí, ó, ao homem, né? O homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. É esse mesmo, irmã. Obrigada, Gisele. Então, quando você olha para o outro, né? Na sua humanidade, realmente te incomoda. Há uma indignação, muitas das vezes, da nossa parte. Há uma forma que nós olhamos quando a gente vê, né, tantas coisas tão sérias que estão acontecendo no mundo, com crianças, né, com os próprios idosos, com o próprio ser humano, com os jovens, né? E a gente olha e fala assim, meu pai, né? Mas foi aquilo, eu queria voltar um pouquinho, que a gente falou um pouco ontem, né? Verdades ou mentiras? Qual a sua escolha? A gente falou um pouquinho do espírito do engano que está no mundo. E a gente está vivendo uma verdade ou uma mentira? Eu vou falar uma coisa assim muito simples, não é uma crítica, uma coisa muito simples que me levou a esse entendimento. Uma irmã me relatou de umas brasileiras que estão na Europa, eu não vou falar quem é, nem quem é essas brasileiras, que estão com muito problema, elas estão numa região que é periferia, né, porque elas não têm muito recurso, estão de favor na casa de uma outra brasileira. E essa irmã, ela disse que essa jovem, ela tem uma criança que nasceu, já está com 3 meses, não, que 3 meses? 3 meses, isso mesmo. Ela está com um bebê recém-nascido, passando necessidade e tudo mais. E ela falou assim, olha, que coisa incrível. Uma ONG lá que protege e tal, fez uma denúncia contra o governo lá, né? Que não estava atendendo bem os brasileiros. Isso aí vocês vão saber que isso aí já saiu na mídia. Mas ela falou assim, essa pessoa, ela foi lá e levou alimentos para essa família, como, né? Com amor e tudo. E ela falou, só que ela colocou também a serviço dessa jovem lá, advogados, né? Que ela conhece e tudo, para ajudar. E o que está acontecendo lá? Ela está ilegal. Ela não tem visto, né? Como que ela sai com essa criança, né? Que o pai é francês, mas o pai não quer nada com ela. Então, eu vou falar... Por que eu estou contando essa história para vocês triste? O engano que essa moça vive. A vida dela é todo um engano. Aí ela olha para Deus, Deus, cadê o Senhor? Quais são as escolhas dela? É isso que eu quero que você reflita, irmão. Quais são as escolhas dela? Todas erradas, as opções dela. Aí você vai falar, mas gente, foi o que a irmã falou, Sônia, independente, eu levei alimento para ela lá. Eu levei, a comida a gente não nega. Aí eu fiz uma brincadeirinha terrível, você vai ficar com raiva de mim. Sabe o que eu falei para ela? O presidiário, ele recebe comida também, na cadeia. Existe um estudo que fica caríssimo um presidiário, o custo de um presidiário. Ele cometeu um crime, um delito, muitas vezes até grave, hediondo, e ele está lá comendo, sendo alimentado. Ele tem os horários dele ficar no sol, ele tem muitos direitos. E eu não quero entrar aqui, porque depois alguém vir aqui querer me, né? Olha, o que ela está falando?
Eu estou abrindo os teus olhos. Esse cara que está lá na prisão, ele está vivendo uma vida de engano, de mentira. Ele fez escolhas erradas. Eu não estou dizendo que ele possa vir a conhecer a Cristo, vir a se arrepender, porque o primeiro que Jesus levou foi um ladrão do lado da cruz. Você não precisa me falar isso, que eu conheço muito bem as Escrituras. Mas eu vou te falar uma coisa, eu estou falando para você e eu que não fomos presos ainda, graças a Deus. Nós estamos vivendo uma vida de verdade ou de mentiras? Quando Jesus falou, tem que pagar o imposto, eles não querem que pague, dá a César o que é de César. Quantas pessoas estão sonegando imposto, depois vai lá na empresa deles e fecha. Aí eles vêm, pastora, ora, não é assim? Irmãos, eu fui perseguido. Eu vou dizer para você, as suas escolhas, as más escolhas, o seu mau comportamento. E eu falei hoje para essa irmã, falei, olha, a lei está aí, o que é a lei certa? Não é para corrigir o que está errado? Pastora, mas a lei é omissa, a lei... Irmãos, eu não estou entrando nisso, mas ela está aí, está estabelecida. Comete uma infração no trânsito aí, não vai vir a multa para você? E não é barata mais não, é cara, não é? Quantos já estão com quantos pontos na carteira? Eu estou te falando, irmão, nós temos a opção de fazer o que é certo. Nós temos a opção de fazer escolhas com sensatez, que é o termo que eu sempre uso. Mas vamos voltar aqui. A minha vida é uma vida de verdades, é uma vida de engano, de mentira. Porque eu quero enganar quem? Eu estou ali gritando, pedindo ajuda. Mas eu tenho que chegar, por isso que eu acho lindo esse versículo. Se confessares o teu pecado, é assim que está escrito na Bíblia, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que eu tenho que ir lá confessar? Por que eu tenho que ir lá confessar? Reconhecimento. Reconhecimento, Eliana. Eu tenho que ir lá e falar, pai, eu estou errada. Eu preciso do seu perdão, eu quero acertar a minha vida agora. Mas essas pessoas atrevidamente, como que elas estão vivendo aí, inadvertidamente? Dando golpe em todo mundo, enganando os pais, enganando a família, irmão com irmão. Eu não estou falando de coisas tão graves que te levam à prisão, não. Eu não estou te falando, sabe? Eu estou falando de ações de mentira. Quantos casais um mente para o outro? Quantos filhos estão mentindo para os pais? Estão vivendo uma vida mentirosa. E vou falar mais sério, Eliana, é muito triste. E essas mesmas pessoas dizem ser cristãos. Dizem conhecer a Deus. Eu não sei se você conhece a Deus. Eu não sei se isso é viver verdades. Eu não sei se isso é viver mentiras. O que seria isso, então? Você pode me falar? E eu vou voltar à pergunta que eu te falo. Na sua maior luta, no seu maior problema, você consegue buscar a Deus? Foi o que a Eliana falou. Tem pessoas que vão chegar e falar assim, eu não estou conseguindo nem orar. Eu não estou conseguindo nem falar com Deus. Será por quê, hein? O que é a primeira ação? É uma reflexão, é um reconhecimento nas minhas ações, irmãos. Do que eu estou fazendo. Eu falei uma coisa séria aqui para você. E vou falar de novo. Eu não estou com o dedinho apontando, não. É que tem mania de falar com as mãos, né? Eu vou falar uma coisa séria para você aqui. Se você não tem uma palavra de Deus para sair da tua boca, fecha ela. Se Deus não te revelou algo, se não há uma direção do Espírito Santo, não comente nada de ninguém. Não fale nada das estruturas que estão aí. Sem você ter uma revelação. Nós falamos isso ontem, né, Sônia? Tô eu estava conversando aqui com meu pai, né? E eu falei assim, fecha a gente boquinha. Não sabe do assunto, né? Fecha a sua boquinha. Eu estou falando para você, irmãos, porque nós estamos levianamente falando daquilo que não entendemos. Estamos, eu falo muito assim, o patrão está lá, no maior esforço, ele tem empresa. O funcionário está insatisfeito, ele começa a falar mal do trabalho. De como o patrão, ele dirige a empresa, como que ele é na empresa. E eu falo, eu já falei isso para alguns irmãos, pede as contas. Sai dessa empresa, porque está fazendo muito mais mal a você falar mal. Né? Você não está acrescentando, você é cristão. Vou lembrar de novo, você que diz que conhece a Deus. E da mesma forma, a nossa nação precisa de oração, os nossos governantes precisam de oração, as escolas precisam de oração, onde estão os nossos filhos, nossos netos. Todos precisam de oração. Se você vai tomar uma decisão, vá em Deus, toma uma decisão séria, mas não fique falando para os quatro ventos aquilo que você acha, aquilo que você pensa.
Você não está construindo, você está destruindo. Você está trabalhando para o destruidor, para o espírito do engano, para o espírito da mentira. Porque você está falando do que você acha. Então tome muito cuidado nas suas afirmações. A nossa convicção, ela é em Deus. Ela é no que o Senhor nos ensinou. E falta muito, Eliana, quando eu percebo as pessoas fazerem tantos comentários, eles citarem as Escrituras. Como de fato, né, é a verdade que tem que ser dita. Falta muito, eu não vejo as pessoas terem esse temor, essa reverência com o Senhor, com a palavra dele, né? Então nós temos que parar para fazer uma reflexão. Eu vivo verdades ou eu vivo mentiras, né? Por que eu estou sendo disciplinado? A Bíblia fala que o Pai disciplina aquele que Ele ama, né? E eu estou em busca da minha salvação, eu estou em busca, né, da sensatez, daquilo que é certo, daquilo que é coerente. Foi falado aí de prudência, realmente. Nós temos tanto conselhos aí de prudência e tudo mais, né? Daquilo que a gente tem que fazer nesse momento, que é um momento sério que nós estamos vivendo, toda a humanidade está vivendo. Cada um faça a sua parte, contribua. E eu vejo o povo levianamente aí brincando, falando, né, coisas que não estão acrescentando. Estão, de fato, com ações, atitudes com falta de amor, né, ao próximo. Então, amar, 3 vezes, né, que eu falei. Amar, se eu não falei, né, é cuidar. Apacentar é cuidar. Foi o que Jesus perguntou para Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Então ele está perguntando 3 vezes, né? Eu amo. E aí? Ele constrangeu Pedro. Se eu amo de fato, eu cuido do meu próximo. Eu tenho ações e atitudes que são verdadeiras, são sinceras, né? São ações que vão gerar no meu próximo alegria, satisfação. Muitas vezes eu vou ser firme nas minhas palavras, porque eu preciso levar verdades para ele também, para acordar. Mas aquele que quer ouvir, né? A gente não gasta tempo com aquele que não quer ouvir, não. A gente fala isso aqui também. Então, irmão, construa uma vida onde você não vai ter que pensar quando vier a luta, quando vier a dificuldade, tanto no problema. Você vai buscar o Senhor e vai falar: Pai, me revela o que está acontecendo. O Senhor já anunciou tantas coisas. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Como que eu devo agir? Como que eu devo proceder? A gente sabe que a gente tem que amar. Mas no meu dia a dia, com a minha família, né, com as pessoas que eu me relaciono. Então é muito lindo isso. E hoje eu vi alguns pastores, eu assisti, na verdade foi de 2 só. Eu vi um dos pastores que eu gosto muito de assistir, ele estava tão calmo e tão amoroso, que eu falei, olha que lindo, né? Eu gosto de ver. Eu vejo assim, os pastores agitados, gritando, né? Eu falei, eu não sou muito fã disso não. Porque o Espírito de Deus, ele é doce, ele é meigo, né? A gente fala com firmeza, mas a gente não fala para gritar para a pessoa escutar, né? Porque os ouvidos, quem vai abrir é o Senhor, não é a gente. A obra é toda dele. Então, amados, né? Amados mesmo, não estou falando, né? Tem eu queria ler em Oséias, mais um pouquinho, e eu achei interessante, do versículo 1 ao 6, ele vai te dar bastante uma referência do que nós estamos vivendo. Ele fala assim, no capítulo 6, o verso 1, essa tradução aqui é muito boa. Ele fala assim: o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Agora olha a resposta de Deus no versículo 4. Isso aqui que me chamou a atenção. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço?
Sônia, o que eu vou fazer com você, Sônia? Ele tá falando assim, Eliana, o que eu vou fazer com você, Eliana? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Que amor é esse, Sônia? Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. Eu vou te matar, Sônia. E o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Ficar falando que me serve, que faz isso pra mim, eu não quero saber disso não. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Tá claro aqui, irmãos? Eu preciso, olha lá, tá esperançoso o povo de Israel, o povo de Judá. Ah lá, Deus vai me curar. Glória a Deus. Deus vai, com certeza, Ele vai mudar a minha história. Com certeza, Deus vai me dar força. Com certeza, Deus vai me pôr de pé. Mas Ele tá perguntando aí, opa, você vai continuar na sua mesmice de vida? Eu não tô vendo transformação na sua vida, Sônia. Eu não tô vendo. Seu amor é passageiro, Sônia. Ele fez uma comparação terrível aqui, ó. É como a cerração do sol. Como o orvalho que seca logo de manhã. Cadê seu amor, Sônia? Ele disse, eu já anunciei para você aí, ó, de várias maneiras. O que as escrituras explicam? Irmãos, porque agora você vai refletir comigo. Porque o Apocalipse, porque Jesus em Mateus 25, Lucas 13, João, ele fala dos finais dos tempos. Por que ele fala dos princípios de dores? Por que ele anunciou? Tem gente que está perguntando para mim, chegou para mim e falou assim, pastora, por que tem que acontecer essas coisas tão horríveis no mundo? Por que tem que morrer tanta gente? Por que tem que ter tanta praga? Por que tem que ter tanto acontecimento na natureza de destruição? Por quê? As pessoas estão perguntando. Agora você vai entender. O seu amor é leal? O seu amor é leal? Você ama a Deus? Você obedece a Deus? Você vive verdades? É isso que Deus está falando conosco, irmãos. O mundo não entendeu isso. O mundo não ama a Deus. O mundo ama o que está no mundo. E a palavra em Romanos ela é terrível. Ela fala assim, amaram mais a criatura do que o Criador. O Criador. Então, agora, não fica perguntando por que está acontecendo tanta tragédia. E eu vou lembrar você, essa mocinha, ela está sendo ajudada lá na Europa. Mas olha a vida, as escolhas dessa moça. Você vai falar assim, ela é nova, ela aprende. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está sempre justificando os erros. E quem é você? Você é juiz? Você é Deus? Você não sabe a história. Você não sabe quem que deve ser justificado. Porque a palavra de Deus fala que é Jesus que nos justifica. Porque Ele nos conhece. Então agora entenda por que está acontecendo tanta coisa terrível no mundo. E agora o mundo parou. Está em perplexidade. Ele não sabe para onde vai. Se volta, se vai para frente, o que ele faz? As coisas mudaram. O que Deus está anunciando? Ele já anunciou, gente. Ele não tem que anunciar mais nada, não. E Ele está me fazendo essa pergunta todo dia. Sônia, o que eu vou fazer com você, Sônia? Sônia, Eliana, e você? O que eu faço? Como é que é seu amor, minha amada? Eu já estou anunciando. Ele falou, olha, eu vou ter que te castigar. Eu vou ter que te matar. Agora você vai entender a morte. Há caminhos que para o homem lhe parece direito. Perfeito. Foi isso que a gente leu lá no início. Perfeito. Uhum. Tem uma outra tradução que fala, que eu gostei muito, né? Que ele fala até de uma forma diferente. Parece ser as melhores opções da vida, mas no final eles conduzem à morte. Que caminho você tem percorrido? É o caminho do amor de Deus, do perdão, da confissão de pecados. Chega diante de Deus e fala quem você de fato é para Ele. Não precisa falar para os outros, não. Fala para o Senhor. Converse com Ele. Tem um espelho para você refletir, é Cristo. Ele é o exemplo. Ele é o único que você deve se igualar. Foi nos permitido imitar a Ele. Então, irmão, chegue na presença de Deus. Pastor, você está exortando. Olha, não tem outra palavra. A Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma palavra que ela está te chamando a uma realidade que você não quer enxergar.
E Ele está dizendo para nós, o que eu vou fazer com vocês? Ele está me dando uma oportunidade de refletir. Cadê o seu amor, Sônia? Vai apagar agora mesmo? Cadê o seu perdão? Onde está? Ô Sônia, hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? E nós falávamos sobre isso. Que o primeiro entendimento sobre o amor, a gente tem que desvincular do sentimento. Amor não é um sentimento, é um dom. É uma ação. O amor é um dom, né? Que a palavra fala que é o dom do amor. Então, eu acredito que é uma forma da gente se aproximar de Deus para que esse dom se manifeste. Então, assim, eu não vou acumular esse amor. Cada dia eu vou receber esse amor de Deus para que eu possa amar até o próprio Deus, né? Para que eu possa amar as pessoas. Porque você disse assim, quantas vezes o seu amor é rapidinho, acaba? E nós conversamos hoje, eu e essa irmã, né, essa pessoa, e eu falei assim, se a gente for pautar na nossa vida, o que nós enfrentamos, nós temos que entender, é como um dom de visão, né? Deus manifesta, e esse amor também a gente pode receber ele de Deus, e é todos os dias. Isso vai fazer com que a gente tenha uma dependência de Deus. Deus, nessa situação, eu preciso que esse dom se manifeste em mim. Eu preciso amar com o amor de Deus, né? E esse entendimento nos mostra que nós não somos tão bons assim, que é o que a palavra de Deus fala, que o nosso amor se fica soberbo, o nosso amor se irrita. Na verdade, nós somos maus, né, Eliana? Que nessa verdade, esse amor, entre aspas, do homem é um sentimento que ele muda de acordo com a circunstância. Mas o amor que vem de Deus, ele é um dom. Então, você vai se surpreender, dizer, nossa, mas olha, eu não me feri. Olha, como eu consegui agir dessa forma. Aí você vai entender que Deus manifestou esse dom naquela circunstância, né? E você conseguiu amar com o amor de Deus. E não é um momento único que eu digo assim, Deus, me dá o seu amor, só isso. Mas é uma manifestação do amor de Deus. Por exemplo, se Deus, né? Isso, se Deus me deu o dom de visão, eu não fico vendo na hora que eu quero, eu fico vendo quando Deus se manifesta, né? E eu acredito que o amor de Deus precisa se manifestar na nossa vida sempre, né? Para que a gente dependa, né, mesmo de Deus. Isto. Por isso que ele pede o coração, né? A fonte dos meus desejos, né? E eu falo assim, a gente tem que orar, tem que estar disposto a servir o próximo. O Pai, ele está aí para cuidar de nós, ele é fiel, né? Ele tem uma fidelidade. E eu vou dizer, o apóstolo Paulo, em Atos, ele fala assim, no capítulo 24, verso 16, por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Uma questão de consciência, né? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 12, ele fala assim, ó, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que de como nós temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É por graça, né? E Hebreus 10, 22 ainda fala assim, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, eu vou me aproximar de Deus e falar assim, eu tenho consciência disso. Eu preciso do seu perdão. Amém. Eu preciso da sua misericórdia, né? Essa é a minha oração. E hoje, Eliana, o Fernando tá ficando mais novinho, né? É mesmo. Chama ele aí, ó. Né? Será que Fernando? Ele tá aí? Eu vi em Monte Líbano, eu não sei se é o Fernando. Sim. Fala aí com a gente, Kelly. Eu vi que você entrou.
o pessoal tá dando parabéns aí para ele, né? E, e ele tá fazendo aniversário. Fernando, né? Nós amamos a sua vida, né? Amém. E o Senhor, né? Nós cremos, a igreja ora por você hoje, os irmãos já estiveram te parabenizando. Nós cremos pela sua vida e desejamos todo o bem, né? Dos céus para você. A gente vai. Para mim não tá aparecendo aqui, eu não sei se ele tá na live, porque congelou a imagem. Mas acho que não dá para chamar, Eliana, porque tá terminando. Nós vamos ter que orar, né? Então tá bom. Tem poucos minutos aqui para a gente concluir. Então a gente queria orar com você, igreja, para você estar disposto a chegar diante de Deus e falar: Pai, olha aqui para mim. Conserta esse vasinho aqui, né? Dá um jeito na gente aqui. Venha me limpar da minha consciência, venha me lavar na sua água, né? Venha me transformar. Eu quero ser como, né, um vaso de bênção, eu quero ser uma pessoa do bem. Amém. Vamos orar, né? E agradecer o Senhor. Eu creio. Quer orar, Eliana? Pai, olha aí, que coisa mais linda, né? Os irmãos estão aqui, né, conosco em oração. E eu quero apresentar a vida novamente do Fernando aqui. Amém, Jesus. Que o Senhor nos faça aqui reconhecer como igreja que somos fortes. Sim. Nós estamos firmes no propósito, não é problema, luta, não é pandemia, não é nada que vai nos separar do teu amor, vai tirar as nossas convicções, a nossa fé, e nós vamos ter prudência, nós vamos ter a sabedoria do céu, nós vamos buscar o conhecimento do Pai, do alto, esse revestimento, essa capacidade de amar, né? Que o amor de Deus seja derramado em cada coração, no poder do Espírito Santo, que vidas sejam agora alcançadas por Deus, que haja uma intimidade com o Pai, que Ele se revele, que Ele se manifeste, que Ele dê o discernimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, faz uma obra linda com a Tua igreja, com os meus amados irmãos que estão aqui conosco. Faça mesmo, Senhor, resplandecer a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória na casa deles, com as famílias, no trabalho, nas suas conquistas. Não deixe faltar, Pai. Supra as suas necessidades, capacita os teus filhos cada vez mais. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Como é maravilhoso te conhecer, como é maravilhoso aprender do Senhor, como é maravilhoso poder declarar que nós te amamos. Amém, igreja? Quer falar alguma coisa aí, despedir, Eliana? Não, só desejar aí para o Fernando, né, que toda promessa está sobre a vida dele, né, que venha com muita alegria, gratidão no coração dele, né, porque o Pai o ama e nós também, né, e a igreja, que nós amamos a vida de vocês e estamos firmes em oração para que o objetivo de Deus é nos perdoar e nos aproximar dele. E o convite dele foi esse hoje, né? Prossigamos em conhecer a Deus. Amém. Parabéns aí, Fernando. Ó. Fica com Deus, igreja. A paz, Eliana. Deus abençoe a nossa noite, né? Amém. Noite de bênção. Fica com Deus. Fica com Deus.